Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso canal. Um prazer ter você aqui junto com a gente. Você sabe, nesse período a gente está recebendo aqui os pré-candidatos à prefeitura da maior cidade da América Latina, a cidade de São Paulo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta nesse vídeo. Nós já recebemos a deputada federal e pré-candidata Tabata Amaral. E o segundo será o também deputado federal Kim Kataguiri, deputado federal reeleito em 2022. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua presença. Prazer estar aqui, senhor Paulo Matias. Vamos lá para mais uma conversa, muita coisa para te perguntar, mas eu estou começando todas as conversas do mesmo jeito. Quero entender por que a prefeitura. A prefeitura, porque a cidade nunca teve numa situação tão calamitosa, assim, não tem nenhuma área que você olha e você fala, não, realmente essa área está bem. Não, a educação, um lixo, em 2.000 cidades melhores do que a gente, com uma receita menor. Saúde, 400 mil pessoas esperando na fila. Habitação, 70 mil pessoas na rua, mais 400 mil pessoas com moradia precária. Segurança, nem se fala, né? Antes você não podia andar com o celular na rua, agora você não pode andar com o celular dentro do carro que quebra e leva o seu celular. Então, a cidade tá um lixo. Pra ser muito sincero, tá péssimo viver na cidade de São Paulo. E é justamente a cidade que tem o potencial de ser a melhor do Brasil e da América Latina. E justamente por isso, e também por a experiência que eu tive na Câmara dos Deputados, porque eu sempre tive e sempre disse que eu estava muito mais focado no legislativo e que gostava mais do legislativo do que do executivo. Justamente por pensar coisas de longo prazo, gostar de pensar estrutura e não conjuntura. Mas a minha experiência no legislativo mostrou que quem pauta o legislativo, nas votações mais importantes, é o executivo. Mesmo nas discussões de longo prazo, apesar do executivo cuidar do dia a dia, no longo prazo das coisas estruturantes também são conduzidas pelo executivo em regra. Então, dessa minha transição, e por isso estudei e formulei... Aliás, Paulo, o meu plano de governo é o único que está pronto. Já está pronto? É o único que está finalizado, devemos divulgar já na semana que vem. E formalmente, né, porque eu já tenho falado sobre ele. Mas isso não é um negócio que os pré-candidatos copiam e colam de 4 anos atrás? Então, no meu caso, né, eu passei o ano passado inteiro indo para Dinamarca, para Singapura, para os Estados Unidos, para Israel, para trazer o que tem de melhor no mundo e também conversando com os especialistas e ex-secretários aqui mesmo em São Paulo para trazer o que tem de melhor e formular. Geralmente, você sabe bem disso, plano de governo é cartinha pro Papai Noel, não é nem copia e cola da última eleição. É assim, não, a saúde, vou fazer hospital, a educação, vou fazer escola, segurança, vou contratar polícia. Ninguém lê, né, na realidade. Quem lê? E aí o cara protocola, o meu não. A minha campanha, você pode dizer que isso não vence eleição, e de fato não vence eleição, mas o meu propósito é ter a melhor proposta e eu creio que tem a melhor proposta. É protocolado, né? É protocolado no TSE. Bonitinho, ou seja, fica público e aí os pré-candidatos eles discutem. Né? E não tenho a menor dúvida também, Paulo, antes da gente continuar, que muitas das minhas propostas vão ser copiadas aí. Como eu é o primeiro a ficar pronto e eu sei que eu sou um dos únicos a fazer lição de casa, tenho certeza que quando começar a discussão, debate, propaganda de televisão, eu vou ver muita proposta minha e propaganda de outro. O Kim, temos muito que conversar aqui, mas eu queria começar com um raciocínio contigo. Você está com quantos anos? 28. 28 anos, no seu segundo mandato, né? Então você foi eleito com 22. Como? Eleito com 22 anos. Aí você é reeleito com 26 e agora com 28 você está pleiteando aí uma vaga como prefeito de São Paulo. Eu me lembro, eu talvez fiz parte de uma época que jovens jamais seriam políticos, né? Muita gente olhava e falava assim, mas isso não tem idade para ser deputado. A minha pergunta é, você tem idade para ser prefeito? Primeiro, legalmente sim, são 21 anos de idade para ser prefeito. Agora, respondendo objetivamente a sua questão em relação à experiência, à maturidade para administrar a cidade como a cidade de São Paulo, como eu coloquei para você, primeiro, formulei o plano de governo e estou muito tranquilo para defender a superioridade do meu plano em relação à ausência de plano dos outros e o pouco que eles têm em relação a propostas em todos os setores da cidade, qualquer um que você me questionar e pedir para confrontar em relação a outro pré-candidato, estou disposto a fazer isso aqui com você e em qualquer lugar e se quiser também organizarem debates e fazer frente a frente com outros pré-candidatos, também não tenho nenhum receio disso. E para além disso, o que eu já demonstrei no mandato de deputado federal, né? Fui considerado o deputado mais produtivo da última legislatura pela consultoria Legisla, aprovei 70 relatórios de projetos de lei, ou seja, projetos de autoria de outros deputados que eu fiz as audiências, eu fiz a articulação política, eu dei a redação final do projeto, aprovação de 8 projetos de lei, alguns deles
por consenso, outros por maioria mais consolidada, outros por maioria mais apertada, mas demonstrando que tem a capacidade de trabalhar tanto na construção de consenso, de dialogar com todos os espectros políticos e de, inclusive, presidir uma comissão que é das mais importantes da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Educação, em que, para além de todo o meu trabalho como deputado, também tenho que cuidar dos projetos de outros 50 deputados que são membros da comissão e que a gente também conseguiu avanços históricos ali, inclusive 2 deles. O Lula tentou sequestrar para ele, né, como se fosse de autoria dele, que foi o reajuste no valor da merenda, que não era reajustado há uma década, e o reajuste no valor da Bolsa Permanência para os alunos mais pobres das universidades, né? Os 2, eu propus como presidente da comissão, aprovamos como emenda de comissão, foi rejeitada na comissão de orçamento, depois consegui vencer no plenário, foi vetado, derrubei o veto, e aí o Lula anuncia no ano passado como se fosse uma iniciativa dele, mas foi aprovado em 2022, ele não era presidente da República. Ou seja, o que você está falando para mim é que existe um preconceito que não é verdadeiro contra pessoas que não têm, talvez, tantos anos de bagagem política, é isso? Isso, o que eu quero demonstrar apesar de jovem, a minha trajetória já demonstrou tudo que eu sou capaz e do diálogo, da articulação política. Sei fazer o enfrentamento, tenho posição firme, tenho posição incisiva, mas também sei construir, também sei aprovar e também sei trabalhar para barrar projetos. Agora, Kim, tudo isso que você está falando é muito importante, mas no Brasil, candidatura precisa ter partido político. E o seu partido está contigo? O meu partido tá rachado, né? Você tem aqui... Seu partido tá com quem? O meu partido tá metade, né? E aqui o vereador Milton Leite liderando essa ala que tem os cargos na prefeitura, querendo apoiar o Ricardo Nunes. E por outro lado, a ala de dirigentes nacionais, mesmo de deputados federais aqui da cidade do estado de São Paulo pela União Brasil. Acho que a gente tem que ter candidatura própria, Semineto, Ronaldo Caiado. Acho que a gente tem que ter uma candidatura própria em São Paulo, justamente para posicionar o partido, né? Porque o União Brasil hoje não tem cara, não tem ideologia, não tem projeto, e a gente não tem uma candidatura própria em São Paulo. A gente abre mão disso, inclusive pensando em 2026. Mas me fala uma coisa, que partido no Brasil tem isso que você está falando? Tem identidade, tem cara. Hoje, infelizmente, só partidos de esquerda. Que você sabe, você fala do PT, você sabe falar das figuras do PT e você sabe falar de uma maneira geral do programa do PT. Você fala do PSOL, você sabe das figuras do PSOL, você sabe dos programas do PSOL. Infelizmente, no campo da direita, falta identidade partidária, falta liderança, falta uma construção de um projeto coerente. Então, mas pelo que eu soube, vocês estão no caminho de montar um partido, inclusive. Sim. Seria isso. Ou seja, isso fragilizaria a sua candidatura, né? Porque se vocês estão num projeto alternativo, você tem essa consciência que a sua candidatura... Eu acho o seguinte, nós sempre tivemos uma postura independente, né? Eu estou no União Brasil, era do Democratas, né? Permaneci no mesmo lugar, que foi a fusão com o PSL, mas outros integrantes e outros coordenadores do MBL são no PSDB, no PSD, em outros partidos em que eles têm sempre a independência para votar e para discursar e para defender os valores do movimento, e todos os partidos sempre respeitaram isso. Não acho de nenhuma maneira que a iniciativa do MBL de querer criar um partido afete a minha situação dentro da União Brasil, porque os interesses são outros. Os interesses a composição em relação à administração atual. Não tem nada a ver com o projeto A ou projeto B. Tem a ver com querer manter cargos na prefeitura ou ter um projeto próprio. Agora, Kim, já que você falou de MBL, eu queria entrar um pouco nesse tema, porque quem acompanha o MBL há bastante tempo vê uma transformação do movimento e um processo de amadurecimento político também do movimento, né? Olhando para o Kim de 2024, o que é mais importante? O like ou a articulação política? Acho que é as duas coisas, né? Porque se você não tem o like, se você não tem a visibilidade, se você não tem o público, se você não dialoga com o seu eleitor, você não tem o poder para sequer iniciar a articulação política. Né? Só é respeitado para fazer articulação política quem tem tamanho para fazer articulação política. Você acha que essa nova geração ela precisa ter esse entendimento de que agora a política mudou? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque antigamente você só tinha articulação política. Aí você tem a novidade, que foram vários e vários eleitos, você foi um deles, vocês até fizeram uma meia-culpa em relação a isso, que vocês acham que vocês amadureceram politicamente. Então, o que você está tentando explicar para a gente é que haveria um caminho duplo hoje na
política, é isso? Sim. Não existe um político que saiba fazer nem só um ou só outro. Seria isso o caminho do... Quando eu venci minha primeira eleição, né, eu tive uma conversa com o Nelson Jobim, né, foi ministro do Supremo. Sim. E ele disse, Kim, você vai ter que escolher, né, porque tem dois tipos de deputado. Tem um deputado que sobe na tribuna para falar para fora, tem um deputado que sobe na tribuna para falar para dentro. Quando ele me falou isso, eu pensei, eu quero ser os dois. Não quero nem ser um cara aqui de gabinete que vai só articular das coisas de Brasília. Dá, sem dúvida nenhuma dá. Né? Eu acho que um dos maiores defeitos, inclusive de parlamentares da oposição, é achar que o mandato é um instrumento para ter like. Isso, para mim, é emburrecer a política, deixar ela superficial, não demonstrar trabalho, inclusive desrespeitar o próprio eleitor, enquanto agrada o eleitor obtendo o like dele, fingindo que aquilo é trabalho de deputado. Outra coisa completamente diferente é entender que, na realidade, o like te leva ao mandato e o mandato você utiliza para cumprir o seu propósito, para fazer as suas ideias se efetivarem na realidade. Agora, você utilizar um mandato como uma fábrica de like, isso não é a finalidade do mandato. Eu acho que é o caminho inverso. A visibilidade, o like, a rede social te garante o mandato para você defender aquilo que você acredita. Agora, essa coisa de você olhar para o like, existe também uma necessidade do político que está lá não enxergar apenas a coisa para dentro, né? O like ele é muito importante no sentido de você tentar propagar de alguma forma aquilo que você está fazendo como trabalho. Mas como é que a gente sabe diferenciar isso? Porque é muito difícil. Vocês vêm com um monte de politiquês aí da comissão X, do requerimento Y, Z. É um negócio difícil mesmo das pessoas entenderem. Normalmente o que as pessoas entendem é a treta do Janones com o Nicolas. Aí a pessoa vai lá, entendeu, olhou, os caras estão lá brigando. Como é que faz as pessoas entenderem isso? Qual o caminho que vocês acham? Depois de vocês terem errado no caminho, depois de vocês terem reconhecido o erro, depois de vocês terem feito tudo que vocês fizeram, terem eleito aí tantos jovens pelo país, que caminho vocês acham que é o caminho hoje? Eu não acho que o problema seja as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas não precisam entender minúcia da política, de requerimento, de relatório. Acho que o que as pessoas precisam... O grande desafio é fazer as pessoas se interessarem pelo trabalho de um parlamentar. Como é que você avalia a produtividade de um político, se não for pelo like? Eu acho que analisando quantidade e qualidade de projetos aprovados ou barrados. Para mim é isso. Né? O I da fiscalização. Tá, você fiscalizou o quê? Você chamou o ministro para prestar explicação e isso resultou no quê? Você fez uma representação no Tribunal de Contas? Você teve que devolver alguma coisa para o cofre público? Reverter alguma coisa? Por exemplo, no ano passado eu ingressei com uma ação no Tribunal de Contas contra quinquênios, que são aumentos de salário automáticos a cada 5 anos para o Poder Judiciário. Né? E o Tribunal de Contas concedeu minha ação e a gente economizou R$1 bilhão com isso. R$1 bilhão é muito dinheiro. Dinheiro suficiente para você fazer funcionar muitos hospitais no estado de São Paulo. Então, eu acho que tem que se analisar. Olha, esse sujeito aprovou o quê? O que ele aprovou é importante? São duas coisas assim que não é complicado de entender. O problema... Vai no concreto. O problema é a pessoa se interessar por isso. Porque como você colocou, é muito mais interessante. Lógico. E eu não tô diminuindo as pessoas que por se interessar. Eu mesmo, eu vejo a briga, eu vou lá e quero ver a briga. É chato, vai ver o projeto, chato. Eu também quero ver a briga, também é a coisa que me chama mais atenção. Não tô querendo colocar, eu sou melhor do que os outros porque eu vejo o projeto. Não, mas a gente tem que ver a briga, mas também tem que ver o projeto. O grande desafio é como fazer com as pessoas se interessarem por isso. Sei, a gente tenta, mas eu não tenho uma fórmula mágica. Kim, falando em briga, vamos vir para a cidade de São Paulo agora, porque está se desenhando um cenário de polarização em São Paulo, né? Eu só não sei de quem contra quem. Eu quero que você me explique o que está acontecendo na cidade de São Paulo e se você acha que essa briga esquerda e direita vai permanecer à frente aí da disputa na prefeitura. Acho que vai. A questão é quem ocupa qual polo, né? Acho que está muito claro que na esquerda vai ser o Boulos. Não vejo a Tabata com nenhuma chance de ocupar o polo da esquerda na polarização, nem nenhuma chance de uma chamada terceira via. Acho que vai ser quem se posicionar como centro ou não é nem direita nem esquerda para frente. Isso eu acho que zero chance de empolgar, porque hoje as pessoas querem que você se posicione, né? Mesmo porque, se você se posiciona como uma pessoa de centro, o que você defende, né, na prática?
né? Ah, o melhor de cada uma das ideologias. Tá, o melhor na avaliação de quem? De qual doutrina? De qual autor? De quem? Né? De que grupo político? De que corrente doutrinária? É uma coisa que fica insossa, né? Você falar que você é um cara de... Eu não sou atrativo. Eu não sou... Não é nem não ser atrativo, não é definido, né? Porque social-democracia seria uma ideologia de centro. Centro-esquerda. Né? Mas não deixa de ser de centro. Mas você se define como um social-democrata. Eu sei quem é autor social-democrata, o que é política pública social-democrata. Não é, o centro é uma coisa muito mais indefinida e, para além de ser insosso, né? E uma coisa que fala muito não, mas não sou radical, então sou de centro. Não, desculpa, tem gente que não é radical que é de direita, gente que não é radical que é de esquerda, né? Eu acho também um discurso raso falar não, se é um discurso limpo, né? Aquela coisa do eu não sou nada, né? Agora, há uma disputa no campo da direita, né? Então você acha que o Boulos já está no polo? Eu acho. O polo da esquerda está definido. Agora, o polo direita, então, você teria Kim Kataguiri, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Seriam essas as três opções? E a Marina Helena. E a Marina Helena, é mesmo, é verdade. Acho que o Ricardo, ele próprio se define como cara de centro. Ele diz, não, sou um cara de centro, mas que quero o voto da direita, quero o apoio da direita, quero uma coalizão para derrotar o Boulos. Mas, pô, é complicado, né? Um cara querer os votos da direita, primeiro, assumindo que não defende os valores de direita, sendo que foi base, né, há 4 anos do governo Haddad, e que, pô, tem um secretário que vai lá no bloco de crianças trans, né? Então, porra, que direita é essa que você está defendendo? O que é maior, na sua opinião, o Bolsonaro ou o bolsonarismo? Acho que o bolsonarismo. Porque eu vejo, mesmo na Câmara, né, deputados bolsonaristas que têm críticas a Bolsonaro e que têm projetos próprios e gente que ocupou cargos no governo Bolsonaro, como o Rogério Marinho, como a Tereza Cristina, mas que tem um brilho e que tem uma trajetória própria. Quando eu falo bolsonarismo, isso se traduz em quê? Numa espécie de conservadorismo da população, é isso? Acho que Porque quando eu me refiro Bolsonaro ou bolsonarismo, o Bolsonaro eu estou me referindo àquelas pessoas que, se o Bolsonaro quiser apoiar o Boulos, vão com o Bolsonaro, que é Bolsonaro em primeiro lugar. Mas eu acho que existe uma camada abaixo de lealdade da população brasileira que apoiou o Bolsonaro, que tem um pouco mais de criticidade. Sim. E que naturalmente, acima talvez de ser ou não bolsonarista, é alguém que tem ojeriza a esquerda brasileira. Perfeito. Então, essa pessoa ela se coloca de um outro lado. Mas eu acho que essa pessoa ela também não tem alternativas. Então ela meio que se coloca numa posição de dependência do Bolsonaro, se tornando uma espécie de bolsonarismo. Uma análise muito, muito surreal que eu estou fazendo ou não? Não, eu acho que é isso mesmo. Reflexo disso é a eleição de 2020, né? Bolsonaro tem um tamanho na cidade de São Paulo e esse tamanho não se reverteu em voto pro Russomano, que foi o candidato do Bolsonaro. Por quê? Justamente porque os bolsonaristas não reconheciam no Russomano um bolsonarista legítimo, um sujeito de direita, com posições históricas de direita. Pelo contrário, um cara que sempre cresceu com a pauta de consumidor e que não tinha nada a ver com nenhum posicionamento defendido por bolsonarista, nem pauta de segurança pública. E esse voto em 2020 migrou pro Bruno Covas. Eu acho que parte pro Covas, parte pro Arthur Duval. Sim, Arthur Duval. Eu acho que o Arthur fez 10%, né? 9,6%, a mesma coisa o Russomano também fez por aí, uns 10 e pouquinho. Então, ficou disperso entre, acho que esses três, né? O Covas, o Arthur e o Russomano. Da mesma maneira, acho que está acontecendo agora, né? Parte dos eleitores do Bolsonaro declara o voto em mim, outra parte declara no Pablo Marçal, outra parte declara no Ricardo Nunes, outra parte na Marina Helena. Agora, Kim, pegando do ponto de vista prático... Por quê? Mesmo o Bolsonaro apoiando o Ricardo, não vai para ele? Porque mesmo o bolsonarista não enxerga no Ricardo um cara legítimo. Eu, pelo menos, acho que vice não traz voto nenhum. Independente de quem seja, de qual espectro for. Acho que as pessoas elas votam no candidato titular. O vice, na realidade, é mais um objeto de decoração mesmo. Toda chapa sempre se discute muito, aquela coisa, o noticiário fica... Né? O último vice que foi chamado de objeto de decoração virou presidente da República. Sim, mas isso ao longo do mandato, né? Eu estou me referindo à decisão do eleitor. Claro, eu não acho que o eleitor ele se pauta pelo vice para fazer a escolha. Mas, enfim... Aí, eu estava falando para você o seguinte,
Dessas 4 candidaturas, Marina Helena, Pablo Marçal, você e o Ricardo Nunes, a que está mais fragilizada partidariamente é a sua. Se caso esse cenário de fragilidade partidária ele persista, você vai se agrupar com quem? Não sei. Vou pensar depois que isso acontecer, se acontecer. Você não tem isso definido? Não. Mas você tem alguns pilares de que você não iria com Boulos, não iria com a Tabata. Isso com certeza. Isso com certeza. E existe também uma possibilidade de você não entrar na disputa nem apoiando, nem... Sim, posso só votar em alguém sem... Também assim, em eu não sendo candidato, não pretendo fazer ostensivamente campanha para ninguém. Eu vou focar em eleger os candidatos do MBL. Não vou ficar subindo em palanque de quem quer a pessoa que seja. Agora, em quem eu vou declarar voto, que acho que isso, independentemente de eu fazer campanha ou não, tem um peso, aí não sei. O Pablo Marçal é o novo Bolsonaro? Não sei, acho cedo para dizer. Acho que ele é um cara que é um comunicador exímio, né? Um cara que sabe trabalhar a rede social como ninguém. É uma das pessoas que mais cresceu em rede, em alcance nos últimos tempos, e que justamente por isso se demonstra em intenção de voto, né? E você acha que ele consegue sustentar a candidatura dele, mesmo não tendo partidos, não tendo base política? Porque o Pablo Marçal nada mais é do que uma rede social muito ativa e com um alto índice de engajamento. Acho que a grande dificuldade dele, né, é não ter um grupo político, que é importante, principalmente nos momentos de ataque, nos momentos que as pessoas vão para cima de você. É importante você ter colegas ali de movimento político que vão te ajudar. Mas o Bolsonaro tinha isso? Cara, o Bolsonaro, ele formou um grupo com o Bebiano, com o Paulo Marinho, com uma turma com o Fraga, com o Capitão Augusto, que é um pessoal que era um núcleo pequeno, mas um núcleo de relevância política e que dava sustentação para ele. Não vejo o Pablo tendo a mesma coisa agora, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto de dificuldade é tempo de televisão, que por mais que as redes sociais tenham ganhado relevância, existe um mundo de pessoas que se informam, né, pelo rádio e pela televisão, e mais do que isso, aparecer na televisão antes dá uma legitimidade maior para viralizar na internet depois. Acho que esse tem um aspecto importante. E o outro aspecto, o debate, né? Nenhuma emissora vai ser obrigada a chamar o Pablo para participar de debate porque o partido dele não tem representação no Congresso. Então, não vai ser obrigada, mas isso já se discute, inclusive em algumas emissoras de televisão, de como você deixa de fora um candidato que tem os seus 10, 15% das intenções de voto. É um problema político para as emissoras também, né? Sim. Das reuniões de debate que eu fui até agora, eu acho que só a Band que colocou um critério de pesquisa tirando, obviamente, obrigatoriamente chamando todo mundo. A lei não obriga. A lei não obriga. A lei fala de representatividade partidária. No Congresso Nacional. Então, das reuniões que a gente teve até agora, eu acho que só a Band colocou, não, independentemente de representação no Congresso, quem tiver bem em pesquisa a gente vai chamar. Os outros... É um cenário que é curioso, né? Porque nós estamos chegando agora em julho, né? Praticamente. Nós estamos a menos de 90 dias da eleição? Sim. De 100 dias, se eu não me engano? Não, menos. Menos de 90 dias, né? Da eleição. Não, você está falando do dia da eleição ou da campanha? Do dia da eleição nós estamos falando do quê? De 100 ou de outubro. 100 dias, algo assim. Menos de 4 meses, certeza. E você não vê... uma discussão mesmo na cidade em relação à eleição para prefeito, né? Você vê uma discussão muito forte de Lula, vê uma discussão de Bolsonaro, mas você não vê São Paulo. Você acha que isso é uma das causas da nossa cidade estar assim? Acho que sim. Falta de discussão de problema local e a nacionalização do debate gera o descaso completo com as políticas públicas que estão acontecendo aqui, né? Mas isso também não teria uma... Tudo de bom ou de ruim que acontece está vinculado a Lula ou Bolsonaro. Não teria uma culpa também do calendário? O calendário no Brasil não é um calendário meio
estranho? A cada 2 anos o eleitor vai... Pelo contrário, eu acho que isso beneficia o... Porque se a eleição fosse junta... Você acha que poderia dar mais foco? Aí que nacionalizaria mesmo, aí que ninguém ia ligar pro município. Como é uma eleição separada e o candidato a prefeito tem 4 vezes o tempo de televisão que o candidato a presidente da República, por exemplo, eu acho que isso dá uma relevância maior, né? Kim, e qual que é o maior problema de São Paulo, na tua visão? A segurança pública. Hoje, com certeza, segurança pública. A pauta de segurança vai estar... Mas, do ponto de vista de atribuição do prefeito, qual seria? O Supremo decidiu que a Guarda Civil Metropolitana, as guardas municipais, são forças de segurança pública, né? Então, hoje, formalmente, você já tem uma competência e uma responsabilidade das prefeituras em relação à segurança pública. Mas, para além disso... a questão da zeladoria urbana, de plano diretor, de iluminação, de tudo que interfere incidentalmente com segurança pública, está na competência do prefeito. Mesmo porque quando a gente para analisar cidades do interior de São Paulo, que estão sob o mesmo governo do estado, o mesmo secretário de segurança, a mesma polícia militar, a mesma polícia civil, tem dado demonstrações, melhoras nos índices, nos indicadores de segurança pública, enquanto a cidade de São Paulo só piora, né? Então tem uma responsabilidade inegável aí da prefeitura. E você acha que essa responsabilidade, de alguma forma, passa por uma mudança de legislação? Ou se você acha que você manter a legislação do jeito que está é um bom caminho? Não, eu acho que tem como melhorar muito sem mudar nada na legislação. Sem mudar nada? Sem mudar nada, tem como melhorar muito na cidade de São Paulo. Tá? Mas... sem dúvida nenhuma, eu defendo um rigor muito maior para a legislação penal e processual penal no nosso país. No ano passado, aprovei o aumento de pena para furto, roubo e receptação. Nesse ano, na Comissão de Segurança, eu aprovei que as guardas municipais possam agir com base na fundada suspeita e não tenham as suas abordagens e prisão em flagrante, por exemplo. Tem gente que teve guarda que pegou 500 quilos de cocaína com o sujeito, aí ele foi condenado por tráfico na primeira instância, condenado na segunda, chega no STJ, o STJ não, guarda só pode cuidar de patrimônio público e de ronda escolar. No caso do Rio de Janeiro, não pode nem ter armamento a guarda. Não, cara, do Rio é uma piada, né? O que o guarda no Rio de Janeiro vai fazer sem arma? Eu não consigo entender. É bizarro, né? Não é à toa que o Rio tá há muito tempo do jeito que tá, né? Mas enfim... aí o STJ vai lá e anula. A gente aprovou o projeto justamente por isso. Então, mas outros pontos, Fim de saidinha, sou um dos autores também, que foi relatado pelo Derrite no Congresso Nacional. Mas eu também defendo e apresentei projeto para acabar com progressão de regime, para acabar com visita íntima. Acho que assim, o sujeito vai cumprir a pena, se é a pena de 6, de 10 anos, ele vai cumprir os 6, 10 anos dentro da cadeia. Não vai progredir, vai estudar e vai trabalhar dentro do presídio. Eu não acho que a flexibilização que a gente tem hoje... E mais... a demora que você tem... Outro problema também, que isso veio do Supremo há algum tempo já, a prisão em segunda instância, né? Foi discutido por causa de corrupção, de crime de colarinho branco, mas afetou diretamente os crimes do dia a dia, homicídio, né? Latrocínio, roubo, furto, né? O sujeito esgota os recursos dele, esgota a discussão de mérito lá, esgota a discussão dos fatos, ou seja, não há nenhuma dúvida de que teve roubo e que foi ele que roubou. Aí, por questões processuais, sobe e ele não é preso, né? Então tem muita coisa para mudar na legislação. Uma das maiores vergonhas de São Paulo, que eu já tratei com a Tabata e vou tratar contigo, é a questão da Cracolândia. E a gente viu, inclusive, recentemente a determinação por parte do governo da prefeitura de colocar aquelas grades de separação dos usuários ali da rua. E aquilo ali se arrasta desde que o mundo é mundo, praticamente, né? Muita gente nasceu como eu aqui em São Paulo. Eu nasci na década de 90 e é uma coisa que parece que já faz parte da cidade, né, Kim? Muitos discursos fáceis já foram feitos ao longo desse processo, de que vai resolver, que resolve assim, assado. E na realidade ninguém acha que vai resolver. E aí o problema fica. Eu quero entender o seguinte, qual que é o caminho, não para se resolver, porque eu particularmente perdi as esperanças da solução disso, mas para se tentar fazer algo. Eu acho que dá para resolver, só não dá para resolver em 4 anos. Né? Não vai ser numa gestão que isso vai se resolver. Agora, dá para diminuir bastante o problema nesses 4 anos. Como? Bom, primeiro eu defendo a política de internação compulsória, né? E de internação involuntária, né? Uma compulsória por decisão judicial, a involuntária é quando tem um laudo médico e também o aval de uma pessoa da família. Hoje, só para entender, para as pessoas entenderem, essa política ela inexiste. A lei permite, mas o prefeito não faz. Ah, perfeito. Então você tem lei para isso, mas é uma decisão administrativa de não optar por esse caminho. Exato. Entendi. Porque tem 2 políticas distintas, né? Tem a política... Na psiquiatria, 2 correntes, né? A política de contenção de danos,
que é o que a prefeitura faz hoje. Ah, não, vamos distribuir cachimbo pro cara evitar se contaminar com o cachimbo do outro. Seringa para evitar pegar AIDS da seringa do outro. O Haddad fez, né? Sim. O Haddad fez muito isso, né? E a política de abstinência total, que é a política que eu defendo, que é você interna o sujeito e zero acesso à droga e não é minimizar os danos, é fazer com que ele se liberte da droga definitivamente com hospital psiquiátrico. Inclusive defendo que seja construído hospital psiquiátrico não só para álcool e drogas, mas também para problemas de depressão e de ansiedade que afetam boa parte da minha geração. Tem mais problemas de saúde mental do que de físicos, né? E o hospital mais próximo que a gente tem de referência é o Hospital do Bairral, que fica em Itapira. Tem 1.000 leitos, é uma referência maior da América Latina. Eu estive lá recentemente, mandei emendas para tratamento de usuário de crack. E funciona o tratamento que eles conduzem, né? Inclusive por uma figura muito legal, que é a do conselheiro, que é uma pessoa que é um ex-usuário que passou pelo tratamento e que tá lá para acompanhar o cara que tá passando pelo tratamento e falar, olha, eu passei por isso, o segundo dia é dia de fissura, é muito difícil, eu sei que é difícil acreditar no médico, é difícil acreditar no enfermeiro, mas eu passei por isso, se você segurar a onda agora, daqui para frente só melhora, né? Então eu defendo a política de internação compulsória, inclusive com um hospital de referência em psiquiatria aqui, na cidade de São Paulo, que tem um preconceito grande contra o hospital psiquiátrico. Inclusive o governo federal tem cortado o financiamento de hospitais psiquiátricos pelo preconceito de achar que é tudo manicômio, que tem tortura e tal, e pelo contrário, né? Quando a Tabata esteve aqui, ela questiona isso, dizendo que não existem vagas suficientes ali na região da Cracolândia para atendimento. Você concorda com essa visão? Concordo. São 39 leitos álcool e drogas, Você acha que na atenção isso realmente falta? De São Paulo. Não, com certeza. Com certeza. 39 leitos. Para a cidade inteira. E para não só a crack, a álcool e drogas. Quer dizer, drogas e álcool. Ou seja, quem está ali que de alguma forma foi convencido de que quer mudar de vida, não tem vaga. Não tem vaga. Mesmo para ter ação voluntária, hoje não tem vaga. Ou seja, não tem solução sem isso. Sim, exato. Precisa ser feito, né? E eu não defendo só que seja CAPS, que eu defendo que tenha hospital psiquiátrico, né? Que aí entra na divergência ideológica. Geralmente a esquerda é contra o hospital psiquiátrico e só a favor que se faça na CAPS. Mas assim, tratamento ambulatorial tem um limite. Né? Assim como quando você está tendo um ataque cardíaco, o médico não vai deixar você sair do hospital enquanto você não se tratar porque você está numa emergência. A mesma coisa para o problema de saúde mental. Quando você está com uma crise aguda, né, por uso de droga, ou por depressão, ou por ansiedade, você também não pode sair, você tem que ficar internado até você se tratar e você ter condições de fazer tratamento ambulatorial. Mas há um preconceito com isso, que não, vai segurar o cara, é manicômio, é camisa de força, não é nada disso. Pelo contrário, é um tratamento extremamente humanizado, com piscina, com horta, com quadra, com churrasqueira, enfim, justamente para o sujeito ser reinserido na sociedade. Então eu defendo essa política, inclusive que a prefeitura advogue pelos médicos que concedem o laudo, né? Porque você precisa mostrar que a pessoa não tem mais autonomia de vontade para ela poder ser internada judicialmente. E hoje, muitas vezes, os médicos são processados por causa disso, pelo Ministério Público, por ONGs de direitos humanos. E eles estão exercendo a função deles, né? Não acho justo que eles tenham que pagar advogado do próprio bolso para financiar a função que eles estão exercendo. Isso e uma pesquisa bastante promissora, que eu mandei 5 milhões de reais e fui conhecer na Universidade Federal de Minas Gerais, que é a vacina contra o crack, né? Existe uma vacina contra o crack. Está sendo desenvolvida agora. Brasileira. Brasileira, na Federal de Minas, né? É uma pesquisa que está sendo premiada internacionalmente, crack e cocaína. E que inclusive é muito legal ir lá conhecer, e os próprios professores falando da dificuldade de você conseguir obter legalmente o crack para fazer a pesquisa, né? E tanto tempo, acho que foi mais de um ano que eles foram tentando com a Polícia Federal, e a polícia chegou numa hora que falou, pô, não é mais fácil ir lá na esquina aí, claro, em vez de fazer o procedimento aqui e todo. Mas é muito bom. Os testes clínicos em humanos estão acontecendo nesse ano, né? Isso é pouco divulgado, né? Em animais foram bem sucedidos, aconteceram nos últimos 2 anos. Eu fui lá conhecer, mandei 5 milhões, e é uma vergonha que a Prefeitura da cidade de São Paulo tenha mandado menos dinheiro do que eu, que ela mandou 4. Né? E eu sou um deputado, né? Eu tenho muito menos recursos do que o maior orçamento do Brasil, com exceção do orçamento do governo do estado de São Paulo, é maior do que todos os outros governos, inclusive estaduais. Então, essa é uma bastante promissora, principalmente para a fase de abstinência e da dependência química, né? Porque a da dependência psíquica, aí você trabalha com psicólogo, com equipe multidisciplinar, mas a química realmente é uma solução muito boa para ajudar no tratamento. A política é frustrante? Tem os seus momentos de luta e seus momentos de glória, né? Como diria Charlie Brown. Mas é maçante, é cansativo, é estressante. Mas o que move, pelo menos no meu caso, é ter um propósito muito claro de vida, né? Esse legado que eu quero deixar, é por isso que eu quero trabalhar.
vai demorar mais do que eu gostaria, vai dar mais trabalho do que eu gostaria, vou enfrentar resistência, vou ter ataque, eu e minha família e tudo mais. Mas para mim, o que é gratificante é, pô, em votações importantes, olhar para o painel e ver que numa votação apertada a gente venceu. É um dos poucos momentos de alegria que a gente tem, ainda mais eu sendo de oposição, ou seja, a gente está acostumado a perder toda semana. Mas a questão do propósito eu acho que é maior, porque quando eu converso... Qual que é esse propósito? Quando eu converso com gente da minha idade, o maior problema, né, que eu vejo é falta de propósito. Assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida e por quê. Não sei que profissão que eu vou seguir, não sei que faculdade eu vou fazer. E esse é um ponto que eu não tenho de reclamar. Eu sei com muita clareza o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero deixar o maior legado possível, né, para a sociedade, na vida pública, né, que eu puder. Do maior projeto que eu puder participar. Se eu puder participar do novo Plano Real, pelo amor de Deus, eu quero muito participar do novo Plano Real. Se eu puder participar, enfim, de uma reforma que deixe uma mudança estrutural para o país, que eu vá ser lembrado por ela, isso para mim está muito claro para minha vida pública. Também quero tocar minha vida privada, também quero advogar, quero fazer mestrado, quero dar aulas. Isso sempre foi muito claro com quem me segue, quem vota em mim, que eu não pretendo ficar na vida pública o resto da minha vida, né? Mas que eu tenho um objetivo e um propósito muito claro de deixar um legado que depois eu vou olhar para meus filhos, para meus netos e falar, olha, vovô que fez, é isso que eu quero. Esse legado que você quer deixar, ele se concretizaria onde? Onde? Não sei. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Eu disse para você, eu quero deixar o maior legado possível. Mas na política, você acha que tudo isso que você está fazendo, você conseguiria colocar em prática onde? Eu acho que eu quero que o MBL tenha ministro do Supremo, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. E você seria um desses nomes? Posso ser. Se eu fizer parte disso, eu estou feliz. Você acha que de alguma forma o MBL ele teria condições de no futuro estar ocupando espaços como esses que você falou? Estamos trabalhando para isso. E já são quantos anos de movimento? Nós vamos fazer 10 anos esse ano. 10 anos. E você olha para trás com muito orgulho do que vocês fizeram? Claro, sem dúvida nenhuma. Principalmente o impeachment da Dilma. Para a gente foi a maior conquista do movimento e a gente carrega com muito orgulho essa história. Kim, e pensando em futuro, como é que vocês estão se organizando? Porque a gente vê a sua candidatura aqui, mas tem outras candidaturas também, né? Eu vejo um MBL mais maduro politicamente e vejo um MBL também mais organizado politicamente, né? Eu vejo vocês com muita militância, uma coisa organizada, muita candidatura a vereador. Isso é uma preocupação que vocês têm mesmo, né? A gente está muito mais institucionalizado do que no início, né? E fazendo toda uma construção para, em 2026, ter uma bela bancada de deputados federais. Acho que nosso objetivo de curto prazo é esse. Mais deputados federais, sim. Porque os deputados federais são aqueles que contam a estrutura partidária, né? O tamanho de um partido hoje no Brasil, sim, ele é baseado no número de deputados sim. federais, né? Perfeito. E assim, pensando mais uma vez na cidade de São Paulo, vocês têm o projeto de candidatura, caso esse projeto não vingue, é o que você falou. Agora também existem candidaturas a vereadores, né? Sim. Que vocês vão lançar. Temos duas, do Renato Batista e da Amanda Vettorazzo. São esses dois que vocês vão apostar. Em 2022 vocês lançaram mais candidatos, né? Agora vocês estão optando por um número um pouco mais reduzido. Sim, é isso? Agora isso é estratégico? É estratégico, é focar nos candidatos. Todos os nossos pré-candidatos a vereador nós estamos lançando porque achamos que são competitivos. A gente não está lançando mais ninguém para marcar posição, a gente não está lançando mais ninguém para crescer nome. A gente fala, olha, se o nome não está grande o suficiente hoje, nós vamos trabalhar para construir mais para o futuro. Mas nós vamos investir 100% agora nas pessoas que são pré-candidatos porque atenderam os requisitos de competitividade para ser. E qual que é o futuro da direita, assim, na tua visão? Porque uma hora o Lula vai passar, uma hora o Bolsonaro vai passar, aquela coisa cíclica que a gente já sabe, né? Mas vocês são muito novos, né? Como é que vocês enxergam esse futuro da direita? Ele vai passar por o quê? Difícil dizer, né, Paulo? Política muda muito rápido e eu acho que ainda não dá... É difícil traçar um cenário hoje sem Lula ou sem Bolsonaro, apesar da gente saber que já começou a disputa pela sucessão, né? Quem é que vai ser o nome do Bolsonaro para 2026?
o Lula disputa a reeleição, vai ter saúde para isso, vai conseguir disputar. Dentro do próprio PT, o pessoal já está se matando. A Gleisi e o Lindbergh batendo no Haddad todo dia. O Haddad querendo ser o sucessor. Jacques Wagner também querendo por outro lado, tendo uma briga de Bahia e São Paulo em relação ao PT. Apesar de já ter uma antecipação dessa disputa, eu ainda não consigo enxergar um cenário com clareza sem os dois. Sem Lula e sem Bolsonaro. Eu acho difícil prever o que vai ser sem os dois. E vocês acham que de alguma forma vocês se aproximaram do Bolsonaro depois da eleição? Vocês acham que... Não, acho que não. Vocês mantiveram-se firmes na mesma linha, sim. Na mesma linha. Mas você acha que existe direita sem Bolsonaro? Claro, sempre existiu. Mas sempre existiu baseado em quê? Baseado em valores, em princípios, nas figuras históricas que fundaram, como Edmund Burke. Não é com ele. Bolsonaro não fundou a direita, não. Bolsonaro foi um expoente que capitalizou os movimentos do impeachment e acabou sinalizando a direita na eleição de 2018 contra o Haddad. Agora, ele não é sinônimo de direita. Direita não se confunde com Bolsonaro. A direita é uma coisa maior que o Bolsonaro. Vai continuar existindo 100 anos depois dele morrer. Você acha... eu vou voltar naquela pergunta do Bolsonaro e bolsonarismo, porque acho que é muito resumo isso, né? Porque, por exemplo, quando você fala da questão da direita, me vem na cabeça alguns valores que eu sempre imaginei que eram do espectro mais à direita, mais conservador, mais liberal também na área econômica, aquela coisa. Mas no caso do Bolsonaro, eu acho que ele confundiu um pouco desses valores, e eu acho que muita gente que apoia o próprio ex-presidente da República talvez tenha perdido um pouco a noção desses valores conservadores ou não, né? Porque eu me lembro na época da gestão do Bolsonaro, pautas de direita que eram transformadas em espécie de pautas de esquerda até, né? Ou seja, tinha uma certa confusão, assim, ou seja, acima de valores conservadores estava a lealdade àquele determinado político, né? Você acha que a população brasileira ela tem essa distinção do que são valores conservadores, do que é o meu político favorito? Não. Porque você traz, por exemplo... Isso é Weber, né? Tem várias expressões de poder. Uma das expressões de poder é liderança carismática. E lideranças carismáticas sempre vão existir. Você traz sempre vão ser maiores e mais populares do que os princípios e valores. Os princípios e valores são discutidos, digamos, pela aristocracia política. Não pelo povo no geral. Isso não é no Brasil. Isso é em todo país do mundo. Churchill falava, se eu vou no cidadão no meio do cidadão na rua, ele não sabe o que é conservadorismo. Ele nunca vai saber. Do cidadão inglês. Isso não é uma questão do Brasil, porque falta educação no Brasil. Não, porque em nenhum país do mundo as pessoas têm com clareza definições ideológicas. E nem vai ter. Nem vai ter. E como é que vocês vão trabalhar com isso? Se você está me trazendo o Edmund Burke. Trabalhando na construção de lideranças que representem esses valores. E isso vocês estão fazendo, sim, através das escolas de formação e tal. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho da cidade de São Paulo, só para a gente já caminhar para o nosso encerramento. Eu queria muito um pouco da tua visão sobre as subprefeituras, porque às vezes essa discussão ela fica muito em torno da questão da Cracolândia, pela imagem que a Cracolândia tem, pelo choque de realidade que é a Cracolândia e tal, mas pouco se discute subprefeitura, pouco se discute bairro. Qual que é a tua visão do mapa hoje de São Paulo? Você acha que precisaria de menos subprefeitura, de mais subprefeitura? O que você faz com essas 32 administrações? Eu acho que não tem que nem aumentar nem cortar subprefeituras. Mantém a mesma coisa. Acho que mantém o mesmo número. Talvez uma revisão de orçamento, porque falta hoje orçamento para o extremo sul em relação ao que você tem para o centro, né? Acho que do centro não é um problema de orçamento, é um problema de administração, né? E, ao mesmo tempo, acabar com o sequestro das subprefeituras por interesses escusos, né? Hoje tem subprefeitura que é conhecida por achacar comerciante, né? Por cobrar propina para não achar pelo em ovo e querer multar um estabelecimento que está só fazendo o seu trabalho. Ou então aproveitar a falta de regularização fundiária para, em regiões de periferia, como o sujeito não tem título de propriedade, não tem registro, não tem alvará, regiões inteiras, você pega Parelheiros, você pega Parque de Taipa, Paraisópolis, que não tem título de propriedade nem alvará, tem, sei lá,
4, 5 estabelecimentos comerciais registrados, né, pelos dados da subprefeitura, mas você sabe que tem centenas, milhares de estabelecimentos comerciais. E aí vira uma máquina de cobrança de propina. E isso tem que acabar. Ô Kim, e essa história das fake news, da coisa de você querer regulamentar as redes sociais e tal, isso gerou um debate muito grande no Brasil, não avançou, a gente não conseguiu entrar num consenso, o mundo está discutindo isso, né? A visão liberal de direita, ela passa por o que nesse processo? Eu acho que primeiro não dá margem para arbitrariedade. Né? Não dá poder para que, sob o pretexto de combater notícia falsa, você censure adversários políticos e críticos do governo. Que infelizmente é o que eu vejo o governo fazer. E mesmo o Supremo Tribunal Federal fazendo. Críticos ao Supremo Tribunal Federal viram difusores de mensagens de ódio, de fake news. E quando eu xingo o ministro do Supremo, eu não sou condenado por injúria como eu seria se eu xingasse você. Eu sou condenado por atentado contra o Estado Democrático de Direito. E tomo 10 anos de cadeia. É isso, não posso confundir a pessoa física de um ministro do Supremo com a instituição Supremo. Assim como deputado federal, presidente da República, sempre foi esculhambado no Brasil e no mundo. Sempre foi xingado, sempre foi de tudo quanto é nome pela população. Quando isso começou a chegar em ministro do Supremo, que começou a ter prisão de 10 anos. Né? Então eu acho que nós precisamos ter uma legislação objetiva. O projeto que é relatado pelo Orlando Silva das fake news, para mim é um projeto de censura e é um lobby não só do governo para aumentar o seu poder, porque o chamado órgão emissor, que seria a agência reguladora das redes sociais, seria toda composta por integrantes nomeados pelo executivo, isso não existe em nenhuma outra agência reguladora, e sem passar por aval do Congresso Nacional, sem passar por sabatina no Senado, como costuma acontecer. E um outro ponto fundamental tem muito mais artigos, tem 2 artigos que tratam de notícia falsa. Outros 30 para regulamentar relações comerciais em rede social. Então, por exemplo, se eu anuncio lá um produto em rede social, a rede seria responsável solidariamente caso eu dê um golpe nesse meu anúncio. Ou seja, eu estou cometendo um estelionato, tô vendendo um copo d'água. Eu tô falando, 2 copos d'água por R$1. Aí quando eu entrego um copo d'água só. A rede social fica responsabilizada por isso. Por quê? Se quando eu coloco um anúncio na Globo, a jurisprudência do Supremo e a legislação diz que a Globo não é responsável por um golpe que eu dei anunciando um produto na Globo. Quando a Globo tem muito mais poder de controlar os seus anunciantes do que a rede social. Porque a rede social, a Dona Maria impulsiona bolo na rede social. Eu não tenho dinheiro para fazer isso na Rede Globo. Então, eu acho que foi propositalmente criado para criar uma assimetria de concorrência e sufocar a rede social comercialmente. Mas as redes elas precisam ser responsabilizadas por algo. Certo. Por o quê? Eu acho que se você tem uma notificação do Ministério Público mostrando que tem um cometimento de crime em rede social, aí a rede tem que ter a responsabilidade de tirar. Agora, presumir que se tem uma pessoa cometendo crime, a rede social é sócia, aí é demais. Ô Kim, e como é que faz para ter maioria política, hein? Por exemplo, eu tô pensando no Kim Kataguiri, prefeito de São Paulo, né? Para lidar com a Câmara. Que receita você acha que haveria ali? Olha, da minha experiência como deputado, eu colocaria 3 coisas assim para ter maioria na Câmara de Vereadores. Primeiro, um bom relacionamento com os vereadores. Começa aí. Parece básico, mas assim... O que é esse bom relacionamento? Porque é uma coisa que normalmente as pessoas interpretam de outra forma. Não, é um bom relacionamento pessoal. Você se dar bem com aquela pessoa. Tô falando literalmente do bom relacionamento. De, o cara gostar de você. Uhum. De, vou ter festa de aniversário de casamento da minha esposa do vereador. Ele vai lá, o prefeito vai lá. Que é uma coisa que viu o Temer fazer. Que o Temer era amigo dos deputados. O Temer era um cara próximo, do alto ao baixo clero. E por isso ele conseguia aprovar as coisas com facilidade, pagando menos emenda do que Dilma, do que Bolsonaro e do que Lula. Ou seja, o relacionamento contava ali. O relacionamento conta muito. Então esse é um ponto. Segundo ponto. Toda obra em cada bairro, você tem geralmente os vereadores que são eleitos pelos bairros. Chama o cara. É uma coisa também básica que eu vejo muita gente que não faz. O próprio Lula não faz. E isso dificulta também, porque aí você vai levando isso a nível municipal, você vai pro bairro do cara, inaugura uma obra e não chama o cara fica assim, você sabe disso, Paulo. O cara fica relacionamento. Sentido. O cara fica sentido.
Não é? E aí, quando você valoriza, o cara pode ter nada a ver com aquela obra. Valoriza o cara, foda-se. Não custa nada pra você. Fala, tamo aqui com a UBS, tal, com o vereador tal, muito importante pra levar essa UBS. Pode não ter nada a ver. É curioso. Valoriza o cara. É curioso ver você falando isso, porque você foi um produto das redes sociais, né? Sim. Você surgiu nas redes sociais. E isso nada mais é do que a política que é preciso ser feita, né? Sim. É preciso ser feita por qualquer um que está lá, seja aquele que entrou via rede social ou não, né? Mas queria só fazer esse adendo que é no mínimo curioso, assim, porque é uma visão que a renovação política talvez ela tenha demonizado isso no início, né? Daquela coisa do... Não, porque... o que vale é o like, aquela coisa toda e tal, e no final das contas se deu pouca importância disso e a máquina gira com isso, né? Sim, sim. E... agora, indicação política, que também não vou... qualquer um que diga que vai governar sem indicação política tá mentindo. Ou vai sofrer impeachment no outro dia. Já é bom... aí você falou do vice, é bom ficar esperto do vice do cara que tá falando que vai governar sem articulação. Porque quem vai governar é o vice. Agora, precisa ter critério. Né? Pô, o cara não pode ser um bandido. Sentou com o partido, quer fazer bar da base? Ótimo. Quer participar da secretaria? Quer indicar o secretário? Excelente. Me mande o nome. Agora, óbvio, o prefeito tem que ter o poder de veto. Né? Falar, não, esse cara aqui não dá, né? Não vou colocar um quadrilheiro aqui para fazer parte do governo. E, ao mesmo tempo, precisa ser um cara, né, que tem capacidade para ocupar o cargo. Né? Não vou também colocar um cara perdido que não vai ter a menor noção do que vai fazer lá, porque ou ele vai ser refém dos próprios servidores da secretaria, ou vai ser refém da iniciativa privada que tem vínculo com a pasta dele. De alguém ele vai ser refém, ou da Câmara, e não vai seguir o projeto da prefeitura. E colocar a meta e fazer e acompanhar a meta de cada secretário. E quando o cara não estiver dando resultado, chegar pra bancada e falar, galera, esse cara não tá dando mais, preciso de outro nome de vocês. O que eu posso dizer que você é um nerd? Que eu sou um nerd? Pode, ué. O que é ser nerd? Não sei, você que tá me chamando de nerd, você que me diga. Porque normalmente nerd é aquele cara que na escola estudava pra caramba e tal, e que pouco namorava. Você tá namorando? Não tô namorando. Não tá namorando. Mas tô estudando bastante. Então, se essa é a sua definição... Tá estudando mais do que namorando. E como tá a vida de solteiro? Melhor que a de casar. Não, brincadeira. A vida de solteiro tá a vida de solteiro, Paulo Matias. Você gosta de ser solteiro? Eu gosto, acho que tá cedo ainda pra namorar. Tá cedo. Tá cedo. Mas você pensa em ter filhos? Com certeza, absoluta. É um sonho? Sim. Quantos? Cara, pelo menos um menino e uma menina. Pelo menos então vamos fazendo até sair um de cada sexo. Fazendo. Tudo bem. Kim, queria te agradecer por ter vindo aí, por ter topado. A gente sempre está encerrando essas conversas pedindo um pouquinho do sonho aí que você tem para a cidade de São Paulo. Se você pudesse pegar uma coisa que você sonha assim para a cidade de São Paulo, seria o quê? Pô, poder andar tranquilo. Poder andar tranquilo na rua. Nossa, qualquer horário, tranquilo. Porra, isso é a melhor coisa que tem. Isso é uma das maiores razões pelas quais gente sai do país, pô. Tem uma irmã que tá morando nos Estados Unidos, em Utah, e outra que tá em Nagano, no Japão. Porque é o principal ponto, segurança. E você acha que elas vivem muito melhor, né? Com certeza. Que é uma coisa que para nós, né, é muito distante, né? Quando a gente vê, sei lá, um bairro que não tem casas com grade, né? Sim. Com cercamento, aquela coisa, aquele aparato de segurança é uma coisa muito distante para nós, né? E essa falta de segurança, ela virou meio que uma coisa da nossa vida, né? Andar na rua com a mão no bolso. Qual lugar andar, guardar o celular e tal. A gente já internalizou isso, mas pô... A gente tinha que internalizar no Japão lá. Se esqueceu o celular, a carteira no banco do metrô, você encontra na estação de polícia desse estado. E eu me lembro na última vez que a gente fez o Churras, você falou com muita emoção do seu pai, né? Sim. Algum tempo se passou depois disso e eu queria entender como é que tá a tua família, as suas irmãs saíram do Brasil? Tenho 3 irmãs mais velhas, tem uma que mora ainda em Indaiatuba, minha mãe mora em Indaiatuba também. Com o outro filho dela, que é o Ken, o cachorro. Mora com quem? Mora com o Ken. E aí tem uma irmã que mora nos Estados Unidos, né, em Utah, e outra que mora em Nagano, no Japão. E um monte de primo que tá tendo filho agora também, e um monte de tio também, a gente sempre se reúne. Ô Kim, qual que você acha que seria a reação do seu pai se ele te visse prefeito de São Paulo? Ele ia falar, tá chique, hein? Tá chique. Essa seria a reação dele. Ele era paulistano? Era paulistano, verdade. Era paulistano. Ele morava em que bairro aqui? Ele morava no Itaim Paulista.
No Itaim Paulista. Tinha minha avó e meus tios era roça, né? Eles criavam pintinho. Extremo leste da cidade de São Paulo. E aí, enfim. Muito legal. Kim, obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo, ter aceitado aí o desafio aí de bater um papo. E eu queria deixar aí mais uma vez à disposição aí as redes do Kim, o trabalho aí do Kim. E vamos ver aí nos próximos tempos, né, o que vai rolar. E nas próximas semanas a gente vai descobrir o que vai acontecer. Obrigado, Kim. Eu que agradeço. Você que segue Paulo Matias, né? Me ajude a ele me levar no programa de Torta na Cara no SBT. Quero muito participar. Faça uma campanha pressionando o Paulo Matias para me levar. O Kim deu uma bela ideia do Torta na Cara com político. Isso ia ser maravilhoso. Isso é ótimo. Isso ia ser o suco do Qual que é o tamanho da fila da saúde? Isso é maravilhoso. Isso, você quer levar o debate político para o povo? É isso. Gente, até a próxima. Valeu.